Quero convidar a igreja a ir comigo, na verdade, a retornar comigo ao texto de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso número 4. Domingo passado, estivemos nesse texto ministrando sobre o crescimento na fé. Não crescimento da fé, o crescimento na fé. Começamos essa mensagem domingo passado e, como eu disse, eu estava muito inclinado a continuar nesse texto. E enquanto estava orando por este momento aqui, o Senhor me trouxe de volta a esse texto. Então, quero pedir a todos que permaneçam com o coração aberto, como oramos agora, para receber essa palavra de ensino. Amém? Ok, a versão que eu vou ler é uma versão que eu não costumo usar muito, mas de todas as versões que eu li, essa me pareceu bastante clara para facilitar nosso entendimento. Então eu vou ler na Bíblia, na Nova Bíblia Viva, a NBV, a Nova Bíblia Viva. É uma Bíblia moderna e não costumo usar tanto ela, como vocês sabem, tenho mais costume de usar aqui no culto a NVT. Mas vamos ler esse texto nessa versão, e a versão que você tiver, você me acompanha. Então, estou em 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 4. Se você está comigo, diga glória a Deus. A Bíblia diz assim:
e por esse mesmo grandioso poder, ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas. Diga comigo, ricas e maravilhosas promessas. Para nos salvar da imoralidade e dos desejos deste mundo e fazer-nos participantes da natureza divina. Diga comigo, participantes da natureza divina. A Bíblia continua dizendo: por isso vocês precisam acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a amizade cristã e a amizade cristã o amor. Quanto mais seguirem nesse caminho, tanto mais vocês ficarão, que igreja? Fortes espiritualmente. Alguém pode dizer aleluia? E também se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ok? Verso 9 diz: mas qualquer um que deixar de seguir esses complementos da fé, enxerga só o que está perto e se esquece de que Deus o libertou da velha vida de pecado. Verso 10 diz: portanto, queridos irmãos, trabalhem com ardor para provar que vocês estão realmente entre aqueles que Deus chamou e escolheu. E assim, vocês nunca abandonarão a fé. Ok, eu não estava programado para ler esse versículo, mas esse versículo não pode deixar de ser lido. O verso 13 diz assim, verso 11 melhor, diz assim: e Deus abrirá as portas do céu para que vocês entrem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém pode dizer aleluia? A Bíblia diz que Deus mesmo, Ele abrirá as portas do reino para nós entrarmos no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos podem dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Ok. Então nós vamos entrar na mensagem desta manhã, e o tema da mensagem desta manhã é o complemento da fé. O complemento da fé. Então nós estamos numa sequência de mensagens ministrando sobre o crescimento na fé, e estamos hoje dando continuidade com o complemento da fé. Ok, por meio da fé você nasceu de novo. Vou repetir, por meio da fé você nasceu de novo. E isso é um milagre, porque nenhum de nós poderíamos produzir um novo nascimento. A Bíblia diz que aquele que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é. Por isso Jesus disse a Nicodemos: é necessário que você nasça de novo. Porque se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus, a depender aí das versões. Mas o que eu quero dizer para você é que quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma criatura ou uma criação que não existia antes. Poucos crentes essa manhã. Você se tornou uma criatura, uma criação que não existia antes. Alguém vai dizer aleluia? E esta nova criatura, esta nova criação que somos agora em Cristo por meio da fé, nos permitiu, ouça bem, não somente sermos feitos, como é que eu poderia dizer, sermos feitos ou refeitos por meio do Espírito, que utiliza a semente que é a palavra, que é a semente incorruptível de Deus. Quando nós nascemos naturalmente, nós herdamos o pecado original. Você não é simplesmente um pecador porque você peca, você é um pecador porque você já nasce com a natureza pecaminosa chamada carne. Alguém está entendendo isso? Diga amém. Por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Quando nós dizemos que uma criança é inocente, é que ela ainda não tem entendimento do seu próprio pecado. Mas uma criança já nasce com o pecado
em sua vida. Alguém está entendendo isso ou não? Porque ela não precisa pecar para ser um pecador, uma pecadora. Somos pecadores porque herdamos a natureza de Adão, a natureza decaída. Quando você está entendendo isso até aqui, diga amém. Ok. Só que olha o que Deus fez. Ao invés de fazer o que muitos brasileiros fazem, já brinquei sobre isso aqui, ao invés de Deus fazer uma gambiarra, tentar arrumar as coisas, Deus disse, não. Eu vou fazer com que aqueles que virem a mim por meio da minha graça, porque você veio ao Senhor por meio da sua graça. Não foi pelo seu mérito, não foi pelo seu esforço, foi pelo que Jesus fez na cruz. Todo o mérito é de Jesus, a honra sempre será dele, a glória sempre. Irmãos, nunca pare de dar glória a Jesus, nunca pare de dar honra, porque você não é salvo por nenhum esforço que você fez, apenas pelo que Jesus fez na cruz. O mérito é todo dele. Quem tomou 10 na prova foi ele. Ele pegou o seu 0 e trocou de prova com você. Você só passou de ano porque ele pegou o 10 dele e trocou com o seu 0. Amém? E por um instante ele parecia ter sido reprovado, porque ele assumiu os pecados em nosso lugar. Ele não pecou, mas assumiu os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que o Pai não permitiu que o seu santo visse a corrupção, nem a morte o segurasse. A Bíblia diz que ao terceiro dia, o nosso lindo Jesus ressuscitou. E ele não só está vivo, como ele está presente no meio da igreja, por meio do seu Espírito. Jesus está aqui. Nós não estamos adorando alguém longe, estamos adorando alguém perto. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. E isso torna a igreja um lugar maravilhoso. Eu não sei como é que tem crente que não gosta de vir à igreja. Alguma coisa está errada. É como você ter a pessoa mais especial com você e você abrir mão desse privilégio, essa honra de estar juntos como igreja adorando a Jesus. Irmãos, nada é mais bonito do que isso aqui, porque isso aqui é uma prévia, isso aqui é o trailer do filme que vai vir. Um dia nós estaremos cantando a honra, a glória e o poder, seja ao Rei Jesus e o louvor, mas vamos estar cantando a glória com miríades e miríades de anjos e crentes de todas as gerações. Alguém pode dizer aleluia? Então é bom você já ir treinando aqui. Já pode ir ensaiando aqui. Uma vez eu vi um irmão dizendo assim, mas pastor, e aqueles crentes que tem a voz de Itaquara rachada, os crentes que desafina, canta fora do tom. Uma vez eu vi o cara dizer assim, que deve ter mesmo. Entre a nossa cantoria e o ouvido de Jesus tem um filtro. Quando passa lá, meu irmão, já passa filtrado. Chega tudo lá, bem equalizado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sinto de verdade em meu coração que estamos para viver um grande dia no meio da igreja. Amém? E eu tenho certeza que o Senhor está preparando esse caminho com os ensinamentos. Então, ouça, quando você nasceu de novo, então, e Deus pegou a semente dele, que não é a semente de Adão, é a semente da palavra, e nos fez nascer de novo, agora somos uma outra criação, uma nova criatura, amém? E essa nova criação, essa nova criatura, ela tem uma nova natureza, e baseado aqui no texto, a Bíblia diz que essa natureza é divina. Diga comigo, eu tenho a natureza de Deus. Como? Não, a Bíblia diz que tem. Alguns dias atrás uma ovelha me perguntou, e eu achei muito interessante isso. Eu gosto de pessoas que vêm me fazer perguntas, porque eu já disse a você que a pergunta é a maneira de você obter o quê? Quando você faz a pergunta certa. Aí uma ovelha, na semana passada, veio para mim e disse, pastor, mas e aí? Como é que o senhor está falando isso? Mas nós não somos pecadores. E eu ri. E eu disse, como isso nos afeta? Nós nos acostumamos tanto a ouvir que nós somos pecadores, porque nos vemos pecando e somos pecadores, e não entendemos o tempo das coisas. Irmãos, como eu falei, nós somos pecadores porque já nascemos com a natureza pecaminosa, ok?
Mesmo que você não cometesse nenhum pecado, você já era pecador a si mesmo, carecendo da glória e da graça divina. Amém? Agora, à medida que vamos cometendo pecado, nós vamos acumulando esses pecados, nós vamos aumentando, piorando, melhor dizendo, a nossa situação. Mas o que acontece é que você não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma loucura. Uma vez eu li um livro sobre o relativismo nesse mundo e as ideias pós-modernas, e foi um dos melhores livros que eu li. E neste livro, uma das coisas interessantes que falava é sobre como nós tornamos Deus um Deus esquizofrênico. Um Deus que parece que tem duas cabeças, um dia ele pensa uma coisa, um dia ele pensa outra, um dia ele quer uma coisa, um dia ele quer outra, e isso nos causa grande confusão, porque na verdade, a melhor coisa que pode existir na nossa vida são coisas seguras para nós agarrarmos. Tudo que é fofo, tudo que não tem firmeza não serve para nós nos apoiarmos. É como uma cadeira que está faltando uma perna. É como você tentar subir num banco que está em falso. Não vai servir, não vai lhe dar apoio. A Bíblia diz que a fé, a palavra, é a âncora da nossa alma. A Bíblia diz que Jesus é a nossa rocha, Ele é a pedra de esquina, a pedra angular. Nós precisamos de uma coisa firme. Agora imagine uma coisa que não é firme, que fica mudando de lugar. Como você vai ter segurança? Fé é isso. Fé é você confiar em algo que é seguro. Que um dia não é uma coisa e outro dia é outra. Vai ser sempre a mesma coisa. Deus não muda, quem muda é você. Deus é sempre o mesmo. Ok, para dizer aleluia? Agora, ok? Quando nós dizemos, então, que nós somos pecadores, nós temos que falar no tempo em que nós ainda não tínhamos Cristo e não havíamos nascido de novo. Então, o pecador vai a Jesus pela graça, é salvo por Ele, não temos mérito nenhum. Mas uma vez que você foi salvo e pôs a sua fé exclusivamente em Jesus, Ele então fez com que a semente da palavra fizesse você nascer, não da semente de Adão, mas da semente de Cristo. E o Espírito veio e fez um milagre que só Ele pode fazer. Você não sabe explicar, mas você não é a mesma criatura que você era antes. Alguém pode dizer aleluia? E sabe o que é interessante? Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque a Bíblia diz que agora, por meio da fé, você foi declarado justo. E justo e pecador não é a mesma coisa. Um justo é alguém que foi inocentado de todos os seus pecados. E ele não tem vontade mais de praticar o pecado, ele tem vontade agora de praticar a justiça. Alguém pode dizer aleluia? Então você não pode ser pecador e justo ao mesmo tempo. Diga comigo, eu não posso ser pecador e justo ao mesmo tempo. É a mesma coisa que um gato. Um gato não pode ser cão e gato ao mesmo tempo. Ele é um cão, ele é um gato. Alguém já ouviu isso ou não? Ok. Hoje você é um justo, porque você nasceu de novo. Você não é mais um pecador. Só Jamilton creu? Pelo menos alguém creu. Já valeu a pena ter vindo agora de manhã. Tem um trabalho danado para me arrumar. Eu vou dizer novamente, você agora é um justo. Por mais que a sua cabeça confronte esta ideia, você deve crer pela fé que você não é mais um pecador, você é um justo, porque você não pode ser luz e trevas ao mesmo tempo, você não pode ser Deus e o diabo ao mesmo tempo. Ninguém pode. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Não foi o que Jesus disse? Ou você é frio, ou você é quente. Você não pode ser as duas coisas. Ou você é crente, ou você é incrédulo. Nunca as duas coisas. Ou você é justo, ou você é um. O que você é? O que você é? Então, se nunca lhe ensinaram pelos lugares que você passou, nesta igreja você está aprendendo na Bíblia. Não tente fazer o certo. Tente primeiro o que a Bíblia ensina, crer certo. Quando você crê certo, você faz o certo. Você só faz o errado quando você crê errado. Quando você crê que é um pecador, imagine, você vai começar a querer fazer o quê?
Agora, no dia que você crê que de verdade você é um justo, quais são as coisas que você vai querer agora? Fazer a justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça não são para pecadores, são para os justos. Alguém pode dizer aleluia? Agora vamos lá. O verso de número 4 diz que agora nós temos uma natureza divina. Diga comigo, uma natureza divina. Mais uma vez, uma natureza divina. Mais uma vez, uma natureza divina. Se a natureza é divina, a natureza de quem? A natureza de quem? Ok, eu tenho uma natureza semelhante à dele. Então, como é que você está dizendo que Deus é pecador? Porque você disse que você era um pecador. Está vendo que sua esquizofrenia está causando problemas teológicos para você? Se você recebeu a natureza de Deus, você não pode ser um pecador, porque Deus não é pecador. Deus é o quê? Justo, santo, puro. Quem pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? E como dizem os judeus, Deus ele é tão santo que quando os anjos comparecem diante dele, não sabem dizer uma outra coisa, senão santo, santo, santo. É o ápice da santidade. Nada é tão santo quanto Deus. Deus santifica as coisas porque ele é santo. Não há nada mais santo do que Deus. Alguém vai dizer aleluia? E ele santificou você. Pastor, o que é isso? Eu sou um santo. Eu pensei que santo é aquelas criaturas que a gente fazia as preces. Alguns dias atrás eu vi uma mulher que durante vários anos da vida dela, ela se ajoelhava e fazia orações para um boneco do Senhor dos Anéis, que ela achava que era um santo. Ela não enxergava direito, achava que era um santinho, botou lá no altar, mas era um boneco do Senhor dos Anéis, do Tolkien. Botava lá e fazia as preces. Você vê que as pessoas vão fazendo prece para qualquer coisa. Não é esse tipo de santo que eu estou falando, eu estou dizendo que você foi separado do mundo. Você foi separado do pecado e você agora é exclusivamente de Deus. Isso é ser santo. Santo significa que você foi separado de tudo. Você agora é exclusivo de Deus. E não tem negociação. Deus não vai lhe dividir com ninguém, sabe por quê? Porque você tem uma aliança com Ele. Alguém vai dizer aleluia? Então diga assim comigo. Eu tenho a natureza divina. Ok. Com essa nova natureza, que é a natureza divina, que o verso 4 diz, você aprendeu, e aqui eu estou fazendo só uma recapitulação, você aprendeu que essa sua nova natureza, ela é interessante porque ela começa a tomar o controle da sua vida. Eu disse para vocês que me ensinaram errado. Me disseram que eu tinha 2 cães dentro de mim. O cachorro que eu alimentasse mais dominaria. Só que estudando a Bíblia eu descobri que era uma tentativa de me ensinarem, mas me ensinaram errado. E porque eu aprendi errado, estava crendo errado. A verdade é que a Bíblia diz que a nova natureza é um revestimento. E um revestimento é vestir por cima. Então algo se sobrepôs ao que já existia. A nova natureza sobrepôs a velha. Você é que tem que agora começar a viver a partir da nova natureza e não da antiga. A nova natureza, ela tomou o controle da sua vida, ela que está à frente. A Bíblia diz que a antiga natureza se inclinava para a carne e gerava morte. A nova natureza se inclina para as coisas do Espírito e gera vida. A Bíblia não diz para você parar de pecar. Meu Deus, eu sabia que eu tinha ido embora dessa igreja. Você ouviu o que o pastor falou? Meu Deus! Ele falou que a Bíblia ensina que eu não devo parar de pecar. Por isso você não deve sair da igreja para fazer xixi na hora do culto. Porque eu falo isso, você sai para fazer xixi, quando você volta, você já perdeu. Aí disse, tá vendo? Nesse inteirinho que eu saí, o pastor falou que a Bíblia diz que a gente não deve parar de pecar. Não, o que eu estou dizendo é a ordem. A ordem não diz, pare de pecar primeiro. A Bíblia diz assim, sejam guiados pelo Espírito e não cumprireis os desejos da vossa carne. Primeiro você se inclina para Deus, e aí Deus faz a obra que Ele quer fazer na sua vida. Alguém pode dizer aleluia? Que obra é essa? Deixar a natureza dele se manifestar.
A Bíblia não diz primeiro pare de pecar. A Bíblia diz primeiro se incline para o Espírito. Deixa o Espírito guiar você. E se você está sendo guiado pelo Espírito, como é que o Espírito vai te levar para o pecado? Irmão, o Espírito não gosta de gafieira, não pode ter certeza disso. O Espírito Santo não gosta desses pagodinhos também aqui da Bahia, não, viu? E eu acho que eu combino com o Espírito, porque eu também não gosto, não, viu? Aqueles pagodinhos que tem aí aqui na Bahia, com cada letra de prostituição. Sim ou não? Meu Deus do céu. Mais pornografia do que qualquer coisa. E as letras denigrem a mulher e colocam ela como objeto, um pedaço de carne. Sim ou não? As danças são todas sensualizadas. Uma vez eu ouvi um dos camaradas mais inteligentes que eu conheci dizer que onde há barulho, junto há pobreza. Todo lugar que existe barulho, a pobreza está junto. Fazer você pensar. E veja os lugares onde há riqueza, se há barulho, e se nos lugares onde há pobreza, não existe barulho. Quero que você pense por que isso acontece. Se não é um sistema para manter as pessoas em total pobreza. Quando você está entendendo isso, diga amém. Pastor, eu vim para a igreja para ouvir isso? Sim. Você trouxe sua cabeça junto com você quando veio para a igreja, sim ou não? Gente, para você que só falsos profetas que não gostam que o povo pense. Eu gosto de fazer você pensar. Amém? Porque eu disse para vocês, não tenham medo do que eu prego, porque eu sei o que eu estou pregando para você. Amém? Acabo de pregar, boto meu travesseirinho na cama, vou dormir tranquilamente. Durmo na paz de Jesus. Durmo que nem uma criança. Agora vamos lá. Diga assim comigo. A nova natureza. Diga comigo, a nova natureza é a natureza divina. Diga comigo, a nova natureza é a natureza divina. Ok. Agora vamos lá. Como foi que você então, vamos partir do começo, como foi então que você nasceu de novo e recebeu essa nova natureza? Você precisou manifestar o quê? A fé. Diga comigo, a fé. Diga comigo, a fé é o começo de tudo. Tudo começa por meio da fé. Tanto que a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Tudo começa por meio da fé, tudo é recebido por meio da fé. E como eu já disse para vocês, para mim isso é muito claro, tranquilo. Se alguém tiver uma outra posição sobre isso, eu respeito, mas eu não vejo como, porque nenhuma coisa se adequa mais. O Novo Testamento, a nova aliança é a fé. Assim como a antiga aliança era a lei, a nova aliança é a fé. Porque tudo no Novo Testamento é recebido por meio da fé. A própria Bíblia diz que, enquanto o caminho da fé não nos era revelado, nós tínhamos um tutor que cuidava de nós, que era a lei. Mas vindo o caminho da fé, manifestado o caminho da fé, nós não precisamos mais da lei, porque agora tudo é recebido por meio da fé. Tudo que você precisa, sua fé responde. Tudo que você precisa, sua fé responde. Agora, esse texto que lemos agora, de 2 Pedro, capítulo 1, diz que a nossa fé, ela precisa ser acrescida. E eu quero que, põe aqui o texto, por favor. 2 Pedro, capítulo 1, bote aqui, por gentileza, o verso 6, por gentileza. A Bíblia diz assim, vai um versículo antes, bota o versículo 5. Ok, a Bíblia diz, por isso vocês precisam acrescentar. Diga comigo, acrescentar. Ok. Se eu estou acrescentando, eu estou diminuindo ou eu estou aumentando? Ok. Então nós estamos falando de uma coisa que está avançando ou está retrocedendo? Está avançando. Ok. Então eu não posso ficar só com a fé. A Bíblia diz que eu preciso fazer o quê? Acréscimos. Eu preciso acrescentar outras coisas à minha fé. Tudo começou com uma fé, mas não deve permanecer só com uma fé. Está claro isso ou não? Ok. Bota para mim o verso 9, por favor. Não vou desenvolver, mas a Bíblia diz assim, mas qualquer um que deixar de seguir estes complementos da fé, então a Bíblia está falando do que veio acima, e ela chama de complementos da fé, diga comigo. O que eu vou acrescentar é o complemento da minha fé. Ok. E aí rapidamente eu quero falar
sobre isso agora. O complemento da fé, ou os complementos da fé, como você queira. Então significa que, enquanto você não acrescenta essas coisas à sua vida, ouça bem, enquanto você não acrescenta essas coisas à sua vida, a sua fé está incompleta. Não havia necessidade de você acrescentar essas coisas quando você estava nascendo de novo. Você só precisava da fé. Mas agora que você nasceu de novo e tem uma natureza divina, você precisa acrescentar essas coisas à sua fé. Se você não acrescentar, a sua fé está faltando, ela está incompleta. Alguém está entendendo isso ou não? Eu já contei isso para vocês aqui, quando eu era garoto, e não tem muito tempo, graças a Deus. Eu lembro que aquela geração da minha época gostava de comprar álbuns de figurinha. E aquilo era um negócio de fazer qualquer um enricar. O álbum de figurinha podia ser o mais chimbungo do mundo, dava dinheiro. Por quê? Porque os álbuns eram, a maioria deles, dados. Alguns iam dentro de jornal, outros eram distribuídos na banca de revista, e quase nenhum álbum era comprado. Por quê? Porque o cara não ganhava dinheiro com o álbum, ele ganhava dinheiro com a figurinha. E qual era o frenesi de todo garoto? Eu quero completar o quê? Você comprava figurinha repetida que não acabava mais. Eu tinha umas 10 cabeças do He-Man, 50 corpos do esqueleto, 20 espadas de Grayskull e nunca que o álbum ficava pronto. A gente olhava para o álbum, abria assim e dizia assim, meu álbum ainda não está o quê? Completo. Aí você olhava para o colega, via que ele tinha a figurinha que você queria. Aí ia para o bafo, lembra do bafo? Botava a figurinha assim e ficava batendo para virar. Eu estou vendo que a gente dando risada. Já brincou muito de bafo, né? E virava as figurinhas para poder você completar seu álbum. Ok, eu quero que você pense da mesma forma, volte agora no tempo e pense, a sua fé está faltando figurinhas? Ela está incompleta, o seu álbum que é a fé está faltando. Você precisa fazer acréscimos. E o texto diz que isso é o complemento da sua fé. Alguém pode dizer aleluia? E a primeira coisa que a Bíblia fala aqui, número 1, é a virtude. Diga comigo, virtude. Esse é o primeiro. A primeira coisa que você, crente, tem crente aqui esta manhã? Amém. Eu quero ouvir a crentes aqui esta manhã. Amém. Porque como eu disse, se você tem fé, então você é um crente. E se você é crente, você precisa ter fé. Você não é crente porque virou evangélico, você é crente porque você crê. Alguém pode dizer aleluia? Então a primeira coisa que você vai acrescentar à sua fé, o texto bíblico diz, virtude, diga comigo, virtude. Ok, a palavra virtude traz a ideia de excelência moral. Diga comigo, excelência moral. Então, alguém virtuoso é alguém excelente moralmente. Ok? E quando você pensa nisso, você vai diretamente para a ideia bíblica de pureza. Diga comigo, pureza. Pureza de quê? De pensamentos, sentimentos e ações. Então, a virtude é isso, é excelência moral. Quando você vai para a Bíblia, a virtude é isso, pureza de pensamentos, sentimentos e ações. Eu quero mostrar um texto para você, para cada complemento da fé. Separei versículos aqui, não separei muitos, porque nós não precisamos de muitos versículos para crer, nós só precisamos saber que está na palavra de Deus, amém? Ok, a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, verso 2 ao 3, coloca aqui para mim na NVT, por favor. 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, verso 2 e 3. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Verso 3. E todos, diga comigo, todos, diga comigo, e todos que têm essa esperança se manterão o quê? Como Ele é o quê?
se manterão puro como ele é o quê? Puro de mente, puro de sentimentos, puro de pensamentos, de sentimentos e de ações. Isso é virtude, excelência moral. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Agora percebam que isso é um acréscimo à sua fé. Você não pode dizer que tem fé em Jesus e não se tornar alguém moralmente puro. Alguém está ouvindo ou não? Pode. A Bíblia diz, se manterão puros como ele é o quê? Ok. Não estava programado aqui, porque eu tenho ainda os outros pontos, mas a ideia de pureza é que é uma coisa que não há mistura. Não há o quê? Eu já contei isso para vocês, uma vez eu estava no Iguatemi, e eu vi um camarada com aquelas garrafas de vidro grandes assim, vendendo uma coisa que eu gosto muito, acho um dos alimentos mais fantásticos do universo, que é o mel. E aí quando eu vi aquelas garrafas de mel, eu disse, eu vou comprar. Aí me aproximei dele, eu perguntei, quanto é a garrafa de mel? Sei lá, um chute, vamos dizer lá. O cara na época estava cobrando lá R$25, por exemplo. Aí disse, quanto é o mel? Aí ele, R$25. R$25, que mel caro é esse? Ele, o açúcar está caro. Eu já não quis mais aquele mel. Eu não consigo imaginar as abelhas trabalhando com açúcar para fazer o mel. Ok. Pelo menos no desenho do B-Movie não acontecia isso. Ok. Diga comigo. Puro não tem mistura. Então, quando a Bíblia fala de pureza, significa que você não traz para a sua vida coisas que vão trazer mistura. Se é pensamento, você não vai trazer ideias que vão trazer mistura. Se é sentimento, você não vai trazer sentimentos que vai trazer mistura. E se são ações, você não vai trazer ações ou praticar ações que vão trazer mistura à sua vida. Isso que é pureza. Alguém está entendendo isso ou não? Pureza aqui nesse sentido não é inocência. É que você não faz o quê? Mistura. Diga comigo, se a ideia não é de Deus, é do diabo. Simples assim. A gente tem um pouco de dificuldade de falar o diabo, né? Não sei porquê. Não sei porquê. A gente não gosta de falar muito do diabo. Não pode falar do diabo. Engraçado, a pessoa que mais falou do diabo foi Jesus. E ele disse duas coisas interessantes. Ele disse, não acho que o diabo está passeando pelas nuvens, porque ele disse, eu vi o Satanás caindo do céu como raio. Ele está agindo. Não foi eu que disse, foi Jesus? Sim ou não? E ele disse assim, o diabo está vindo aí e ele não tem nada a ver comigo. Ou seja, nós jogamos em times diferentes. Então o diabo continua agindo sobre a terra, sim, mas ele e Jesus não tem nada a ver um com o outro. A ideia do diabo não tem nada a ver com a ideia de Jesus. O que Jesus pensa é completamente diferente. Então eu não posso trazer mistura, eu não posso pegar ideias do diabo e trazer para a minha vida. Não posso pegar sentimentos do diabo e pôr dentro do meu coração. E eu não posso ter ações movidas pelo diabo. Eu tenho que ser igual a Jesus e dizer, está vindo o diabo aí e ele não tem nada a ver comigo. Agora sabe o que eu acho interessante dessa geração? É que essa geração começou a adorar o diabo. As músicas, cuidado com as músicas. Cuidado. As músicas hoje adoram o diabo, principalmente as músicas internacionais. Está lá ouvindo em inglês, oh, que lindo, que lindo. Cuidado com o seu CCAA. Cuidado. Outro dia eu vi um camarada com a camisa que ele deve ter recebido de presente, escrito assim, eu amo meu namorado. Cuidado. Cuidado. Os filmes, vocês que são pais e têm filhos pequenos, há desenhos hoje que levam as crianças a fazerem pacto com o diabo. Está ouvindo ou não? Jogos de games. Alguém está ouvindo ou não? Há jogos que para você passar de uma fase para outra, você vai ter que fechar um pacto com Satanás. Outro dia eu vi uma criança que ela alegava para os pais que ela conversava com uma garota o tempo todo. E os pais levaram que aquilo era uma solidão da criança, ela queria um amigo imaginário para poder se ocupar. Só que um dia, ela disse para a mãe que a garota que ela ficava
a garota que brincava com ela era uma menina que aparecia para ela de pescoço quebrado, inclinado. Tempos depois, fizeram uma fotografia da casa dela e uma imagem em penumbra era de uma garota com a cabeça quebrada. Ou melhor, com o pescoço quebrado, inclinado. Exatamente. E naquele mesmo dia, elas encontraram um desenho do menino, e o menino havia feito o desenho dele e a garota com o pescoço virado para o mesmo lugar da fotografia. Ele não dizia que via, ele realmente via. Havia uma entidade vivendo na vida do garoto. Eu estou vendo gente batendo na madeira aí e fazendo o sinal da cruz. Não adianta. Se você... Eu estou lhe dizendo. Não adianta bater na madeira, fazer sinal da cruz, se você está abrindo portas para o diabo. Bota a música, e aí fica lá. E aí está ouvindo a música lá em inglês, tá lindo demais. E o capeta lá dizendo assim, sabe de uma coisa? Eu não preciso que você me dê seu corpo todo. Me dê alguma parte. Que seja primeiro os seus ouvidos, que foi por onde eu entrei com Eva. Ok, está ouvindo ou não? Então diga assim comigo. Virtude está ligada à pureza. Ok. Segundo, conhecimento. Qual é o segundo? Então a Bíblia diz, acrescente à sua fé a virtude e à sua virtude conhecimento. Vocês vão perceber que é tudo muito inteligente, como sempre na Bíblia. Eu amo a Bíblia. A Bíblia é um livro para inteligentes, porque foi escrito pelo ser mais inteligente. Vou repetir, a Bíblia é para pessoas inteligentes. Porque foi escrita por alguém extremamente inteligente. Tudo na Bíblia faz sentido, só os idiotas que não percebem isso. Só os otários. Pastor, o senhor é agressivo. Eu não, agressivo é o diabo que está querendo matar você. Eu estou tentando salvar sua alma. A Bíblia diz, só o tolo diz não a Deus. Só o tolo, está escrito na palavra. Só o tolo. É tolice duvidar de Deus, é tolice desconsiderar Deus, é tolice não ler esse livro. Só um tolo não lê a Bíblia. Qual o segundo? O que eu devo acrescentar à virtude? Diga comigo, conhecimento. Ok. Conhecimento em grego é gnosko. De onde vem a palavra gnose? Conhecimento, aqui dentro do contexto bíblico, é entendimento das coisas espirituais. Diga comigo, entendimento das coisas espirituais. Ok. Eu vou mostrar um texto primeiro para você aqui. Esse é o único que eu coloquei 2 versículos, porque eu precisava demonstrar para vocês um desdobramento aqui. Põe para mim, por favor, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Ara, por favor. Coloque aqui. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 2, 13 diz. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, ensinadas pelo Espírito. Então o conhecimento aqui, que a Bíblia está falando, não é o conhecimento acadêmico, não é o conhecimento das escolas de pensamento, principalmente nós que somos do Ocidente, as escolas de pensamento grego, de filosofia grega, são as escolas de pensamento. A Bíblia diz, não falamos palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, pela mente mais inteligente do universo. Conferindo coisas espirituais com quem? Ok, próximo versículo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura, e não pode entendê-las. Conhecimento é entendimento das coisas espirituais. A Bíblia diz que o homem natural não entende, não aceita, mas você é espiritual, você entende e aceita, ou aceita e entende. Porque elas se discernem o quê? Se discernem o quê? Ok. Próximo. Porém, o homem espiritual, eu amo esse versículo, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou em outras palavras, o homem espiritual olha esse mundo, discerne tudo, mas por ninguém ele é discernido. O que significa? Que quando você tem o conhecimento de Deus, o conhecimento das coisas espirituais,
você vê o que ninguém mais vê, pensa o que ninguém mais pensa, percebe o que ninguém mais percebe e fala o que ninguém está falando. Você para de ser gado e seguir aí a mídia brasileira montando na sua cabeça um monte de ideia maluca. Eu vi vocês calados de repente. Porque é isso que a mídia existe. A mídia existe para transformar você em um padrão, como um automóvel é feito em larga escala. Então ele amolda todo mundo de um mesmo pensamento e todo mundo segue, porque é muito fácil você pegar e aprisionar pessoas que não gostam de pensar por si mesmas. Elas aceitam tudo que vem, porque é ABCW falando. Não fique pensando porque foi ABCW que falou. Você deve pegar a palavra e usar como filtro. Se não bate com a palavra, pode ter sido o arcanjo Miguel que falou. Não tem nada a ver comigo nem com você. Alguém pode dizer aleluia? Porque o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Alguém pode dizer glória a Deus? Mais um versículo sobre conhecimento. Ok. Vocês acham que alguém que quer viver na pureza, ele discernir as coisas espiritualmente, ajuda ou dificulta? Vocês estão entendendo ou não? Acrescente à sua virtude o conhecimento. Para eu viver em pureza, eu preciso também de quê? Conhecimento. Eu vou lhe mostrar mais um versículo. Ok, vocês estão, me acompanhem, diga amém. Provérbios 3:21, Nova Bíblia Viva. Põe para mim aí. Provérbios 3:21, põe aqui para mim. Provérbios 3:21. Ok. Meu filho, tenha sempre essas duas coisas em vista. 2 pontos. A verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, a lâmpada nos seus pés. E a Bíblia diz, o seguinte, a capacidade de quê? Diga comigo. Diga comigo. A sabedoria é lâmpada. O conhecimento é luz. Se eu estou vendo as coisas com clareza, então eu não vou pisar errado. Está claro isso ou não? Sim ou não? Então, vou acrescentar. A minha fé eu acrescento a virtude. E a virtude eu acrescento o conhecimento. O conhecimento de quê? É o entendimento das coisas espirituais. Eu discerno as coisas espiritualmente. Eu entendo as coisas espirituais. E logo eu tenho sabedoria. E a sabedoria me dá o saber, o conhecimento para eu tomar as decisões certas. Está claro isso? Diga aleluia. Ok. Próximo. A Bíblia diz assim, acrescente ao conhecimento domínio próprio. Qual é o próximo? Ok, domínio próprio é o autocontrole. Diga comigo, autocontrole. Sobre o quê? Sobre suas emoções e paixões. Nunca pule as paixões. Que as pessoas acham que domínio próprio é só o controle da emoção. Eu estou com raiva e de repente eu uso do domínio próprio para controlar minha raiva para eu não fazer uma besteira. Acho que foi essa semana agora, eu vi uma das cenas mais cruéis da minha vida. Na verdade, eu estou horrorizado com as coisas que estão acontecendo ultimamente, porque eu me lembrei do título de um livro chamado Os Homens que Não Amavam as Mulheres. E é o que está acontecendo. O que está acontecendo com os homens que estão odiando as mulheres? E matando as mulheres de forma cruel. Essa semana aqui, atrás, um homem matou a esposa a marteladas, na frente de 2 crianças, uma de 12 e uma de 5 anos. A menina de 12 tentou impedir e foi agredida também. O que está acontecendo com esse mundo? Há pouco tempo a gente viu aquele camarada malhadão, um cara cheio de músculo, batendo numa mulher, dando 60 socos na mulher. Essa semana eu vi outro, um halterofilista também, um cara malhadão, passa ele pelo saguão do apartamento da menina, entra
e depois ele sai, ele não desce, o elevador desce pelas escadas, pega o carro dela e parte. Quando finalmente ele é preso, por causa das filmagens, descobre que a menina que ele deixou dentro do apartamento está entre a vida e a morte. O que está acontecendo? Toda a força masculina é para proteger as mulheres, não para agredi-las. Alguém está ouvindo ou não? Por isso Deus fez o homem mais forte. O homem é mais forte que a mulher. É por isso que essa ideia maluca que o povo está querendo aí de botar os homens para competir com as mulheres não vai dar certo? Nunca, vai ganhar tudo. Não porque eles são mais inteligentes, eles só são mais fortes. Está claro isso ou não? Mas isso é uma outra conversa. Mas então, o autocontrole, a gente pensa só no controle das emoções, mas não é o que a Bíblia diz apenas. Eu quero mostrar para vocês esse versículo. Bote Romanos, capítulo 8, verso 8 e 9, também na Bíblia Viva. Põe aqui para mim, por favor. Romanos 8, 8 e 9. Então, a Bíblia diz, ou ensina, que o autocontrole não é só, o domínio próprio não é só o autocontrole sobre suas emoções. A Bíblia diz que é melhor um homem que domina a si mesmo do que um homem que conquista uma cidade. A Bíblia diz como a cidade que não tem muros é um homem que não sabe conter o seu próprio espírito. Só que quando vai para Romanos 8, 8 diz, é por essa razão que aqueles que ainda estão sob o controle de sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a quem? Ok, verso 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. E lembre-se que se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Então diga assim comigo, o controle não é somente das emoções, mas das paixões também. Amém? Não é porque você tem paixões que você vai se entregar às suas paixões ou os seus desejos pecaminosos. Está claro isso ou não? Ok. Então isso é o domínio próprio. Quando você entender até aqui, diga amém. Quando você entender até aqui, diga amém. Ok. Quarto. Acrescente ao domínio próprio, que é o controle sobre suas emoções e paixões, ou sobre seus desejos, acrescente isso a perseverança. Diga comigo, perseverança. Mais uma vez, perseverança. Ok. A perseverança é constância. É o quê? Qual é o segredo da vida cristã, igreja? Qual é o segredo da vida cristã? Permanecer. Isso é constância. Constância. Outra ideia de perseverança na Bíblia, viu, irmão? Não esqueça, isso aqui não é importante. Paciência. Paciência está na Bíblia atrelada à perseverança. Alguém está ouvindo isso ou não? Agora vamos conectar. Alguém que é paciente, ele tem autocontrole, sim ou não? Claro. Ele está controlando a sua ansiedade. Ele está controlando a sua impulsividade. Ele está dominando a si mesmo para não fazer as coisas com pressa. Porque existem coisas que precisam de tempo para amadurecer. Tempo para quê? Amadurecer. Leva tempo. Irmãos, e toda vez que você quiser ganhar altura na sua vida, para cima, que é o normal, obviamente, a altura é para cima, você vai precisar criar uma profundidade para baixo. Não queira crescer assim, sem crescer assim, porque senão o seu prédio que levantar, ele vai cair. A pressa faz isso. A pressa faz com que você tome decisões e aí você liga o domínio próprio, o conhecimento, a virtude, agora a essa parte aqui, que é você ter perseverança. E a Bíblia ensina que o perseverante é alguém que é paciente. Alguém que é o quê? Paciente. Porque para você perseverar, você vai ter que ter paciência. Você vai ter que esperar. Vai ter que o quê? E hoje é uma galera que não gosta o quê?
Esperar. Que é tudo para ontem. Não é para hoje não, para ontem. Tudo é para ontem. Tudo é fast food, tudo é instantâneo, tudo é rápido. Tudo é micro-ondas. Já perceberam? Ontem eu estava assistindo um programa com o Henrique Jacan, e ele mostrando um restaurante que as pessoas usavam só micro-ondas. E quando os pratos chegavam na mesa dos clientes, estavam todos frios, todos, sem exceção. Por quê? Porque o micro-ondas, com a mesma velocidade que ele aquece, ele vai perder temperatura. Tem um monte de crente aqui, micro-ondas. Você aquece rápido e esfria rápido. Um dia você é o super crente, outro dia você não quer nem saber de Jesus. Por quê? Porque você é um crente de micro-ondas. Você está fazendo as coisas com muita pressa. E olha que interessante, a Bíblia não diz que a corrida cristã é uma corrida de tiro, mas é uma maratona, é para toda a vida. Se é para toda a vida, não adianta você correr, você só precisa permanecer correndo. Não é a velocidade que você impõe, é a constância. É a historinha da tartaruga, né? A tartaruga ganhou da lebre por isso. Não é porque ela era mais veloz, é porque ela foi o quê? Constante. E quantos aqui vão permanecer? Quantos aqui vão permanecer? Quando Jesus voltar, não importa se ele voltar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, você vai continuar crente. Alguém pode dizer aleluia? Quando o povo começar a dizer que crente é o povo que precisa ser arrancado da terra, porque a gente é que está atrapalhando os extraterrestres virem. Já viu isso? Eu já ouvi. Nós, os crentes, estamos atrapalhando a nova geração vir. Os extraterrestres virem para a terra e ensinar a evolução. Somos nós os crentes. A gente está atrapalhando o ET de Varginha vir. Rapaz, nós crentes atrapalham a vida de gente, viu? Atrapalha o povo que quer mudar a língua portuguesa. São os crentes que atrapalham o povo que está querendo fazer essa mistura aí, de começar a criar um monte de gente doido e misturar uma coisa com outra. O povo que nunca... Os crentes atrapalham tudo isso. Por quê? Porque o povo crente, os crentes de verdade, eles têm a palavra de Deus. E eles não negociam a palavra de Deus, eles perseveram nela. Por quê? Porque Jesus disse, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais. Nós permanecemos com a palavra, nós vamos perseverar com ela. Ainda que o mundo ache a gente maluco, que a palavra não serve mais, nós vamos permanecer com Cristo e com a sua palavra. Você concorda comigo? Diga amém. Amém. Ok. Diga comigo, persistir diante de provas e tentações. Vê se não combina tudo. Se eu vou acrescentar isso, a pureza, ao domínio próprio, o paciente, o perseverante, é alguém que persiste mesmo diante de provas e tentações. Ele não cede a provas e tentações. Vamos lá. Tiago capítulo 1, verso 2 e verso 3. Põe aí para mim, Bíblia Viva. Tiago 1, 2 e 3. Põe aqui para mim, por favor. Bíblia Viva. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e provações? É uma pergunta. Quantos aqui tem problemas? A vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Então, considerem isso motivo de grande o quê? Eita, chute na canela, Jesus, o murro na boca do estômago, bem a lá popó. Considere isso motivo de quê? De alegria. Porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer aleluia? Então não peça a Deus para viver nessa terra sem problemas. Peça a Deus para você ter perseverança para suplantar e vencer seus problemas. Eles não são maiores do que o seu Deus. Amém? Então, a perseverança nos ajuda a persistir diante de provas, provações e também de tentações. Diante de quê? Diga comigo, ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação.
Não é pecado você ser tentado, irmão. Não acho que você está pecando quando você é tentado. Você peca quando você cede à tentação. Por isso você precisa de perseverança, você precisa persistir e não ceder. Alguém pode dizer aleluia? Ok, vamos lá. Próximo. Piedade. Qual o próximo? Piedade. Ok. Você vai acrescentar a sua perseverança, piedade. Ok. Piedade. Piedade está atrelada à fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Então a piedade é o quê? Piedade é devoção. Piedade é paixão. É o quê? Paixão. Devoção, paixão, fidelidade. Em outras palavras, o piedoso é aquele que cumpre seus compromissos com Deus. Alguém pode dizer aleluia? E olha que coisa interessante, então. O perseverante, ele persiste, ele insiste, mesmo diante de provas e tentações. Então é como alguém que é firme para não ceder ao mal. Está claro isso ou não? E o piedoso é alguém firme para ceder ao bem. Amém? O piedoso é alguém firme para ceder, para se sujeitar ao bem, para se sujeitar. E ele é fiel com os compromissos dele com Deus. Você é essa pessoa. No meio de uma geração que não quer se comprometer, você é alguém compromissado com o seu Deus. Você não negocia a sua vida com Deus. Você não negocia a sua vida com Deus. Você não negocia a sua vida com Deus é inegociável. Se alguém um dia chegar para você e diga, escolha, ou eu ou Jesus, você diz, ó, beijinho no ombro, abraço e bênção. Alguém pode dizer aleluia? Mas Jesus você não larga por ninguém nesse mundo. Posso ouvir um glória a Deus? Mas isso é de verdade, igreja? Jesus é mais importante para você do que qualquer pessoa? Não largue Jesus por nada, nem por dinheiro. Meu irmão pode te oferecer maleta de dinheiro e daí? Jesus vale mais do que qualquer maleta de dinheiro. É inegociável, é isso que é o piedoso. É alguém que ama a Deus acima de todas as coisas. Se comprometeu com Ele. Alguém pode dizer aleluia? Deus está falando com você? Diga amém. Ok, põe aqui para mim. Olha que texto lindo. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 18 NVT. Verso 18, não, verso 8, perdão. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Põe aqui para mim. O exercício físico é bom, porém, o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Portanto, exercite-se espiritualmente, porque isso o ajudará não só agora, nesta vida, mas também na vida futura. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus? Diga assim comigo, o exercício espiritual é mais proveitoso. Ok, o exercício espiritual é isso, é a piedade. É o quê? A piedade. Alguém pode dizer glória a Deus? Bote na NVT, que aparece a palavra piedade na NVT, para ficar claro aqui. Ó. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção, que é a piedade, é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. O exercício físico só tem benefício aqui. A piedade, que é um exercício espiritual, tem benefício nesta vida e na vida futura. Alguém pode dizer aleluia? Você é essa pessoa que tem devoção, paixão, amor por Deus e não negocia seu amor a Deus. Alguém pode dizer aleluia? Próximo, acrescente a sua piedade e fraternidade. Qual é o próximo? Fraternidade. Fraternidade. Fraternidade é o relacionamento entre irmãos. O amor que os cristãos cultivam uns pelos outros. Alguém pode dizer aleluia? É
uma coisa que eu tento preservar aqui na igreja, mas uma coisa que eu percebo que a igreja moderna perdeu. Essa linguagem de chamar um ao outro de meu irmão, minha irmã. Por que se perdeu essa linguagem de irmãos na igreja? Porque a igreja agora é um clube social. A igreja deixou de ser o que Cristo desejou que ela fosse. Um lugar onde há um só Pai, mas há muitos irmãos. Quando eu entro num clube social, eu estou interessado no que aquele clube pode me oferecer. Mas quando eu entro na igreja, sabendo que eu sou filho de um pai e tenho meus irmãos, então eu entro na igreja com o desejo de contribuir. Então eu paro de fazer exigências e passo a fazer contribuições. Quando você está entendendo isso, diga amém. Tem coisas óbvias que precisam ser ditas. Quando você entender até aqui, diga amém. 1 Tessalonicenses 4:9 NVT. Estamos já caminhando para o fim. Deus está falando com você essa manhã, diga amém. Ok, são os acréscimos à nossa fé. Ok, põe para mim, por favor, o próximo texto, por gentileza. 1 Tessalonicenses 4:9 NVT. Não precisamos lhe escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a quê, irmãos? O que foi que Deus nos ensinou? Foi a sua religião? Foi a sua denominação? Foi o Deus, o seu Pai te ensinou a amar uns aos outros. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo: amar ao irmão é mandamento. Diga comigo: amar o meu irmão é mandamento. Você recebe isso? Diga amém. Ah, pastor, mas tem cada irmãozinho. Pois é, irmão. Na sua casa também você tem um monte de irmãozinho. Sim ou não? Ou você não lembra dos pega pra capar, você pequeno com seus irmãos? Minha mãe, ele pegou meu negócio sem pedir. Você não lembra? Você tinha problema em casa também, irmão? E era a mesma coisa. A única coisa que aconteceu dentro da igreja é que a irmandade aumentou. Mas as criaturas estão aí, pronta para você se divertir também. Como você está entendendo isso? E Jesus disse: se você amar apenas os que te amam, isso é fácil. Até o ímpio faz. E aí, por isso, o último é exatamente esse. O último ponto aqui, dentro dos complementos da fé, é o amor. Qual é o último? Ok. Amor aqui no original é a palavra ágape, que você já conhece, que é o amor de Cristo. O amor que se doa, o amor que serve. Então, eu vou acrescentar ao amor fraternal, que é o relacionamento entre irmãos, o amor que os cristãos nutrem um pelos outros, eu vou acrescentar o ágape, que é o amor de Cristo, o amor que se doa, o amor que serve. Alguém pode dizer aleluia? E aqui é onde eu e você precisamos amadurecer. Amor não é um sentimento. Se amor fosse um sentimento, Deus não poderia lhe dar uma ordem para você amar. Porque você não pode mandar nos seus sentimentos. Ou você sente ou você não sente. Ou alguém provoca esse sentimento em você ou não. Há pessoas que você ama com sentimento, ela provocou isso em você. Sim ou não? Irmão, você conhece gente que você gosta de graça, você não sabe nem porque gosta? Acontece com todo mundo aqui, irmãos. Tem gente que você não sei, eu gosto de fulano de graça. E tem gente que às vezes você não simpatiza tanto. Sim ou não? Mas isso não impede de você amar aquela pessoa. Porque amar, na Bíblia, não tem a ver com sentimento. Amar é uma decisão. Diga comigo, amar é uma decisão. Ok, vamos lá para a Bíblia e aqui estamos caminhando para o fim. Mateus capítulo 20, verso 26 ao verso 28. Versão fácil de ler. Se você tiver essa versão aí, agradeço.
Versão fácil de ler. Mateus 20, por favor. Verso 26. Põe aqui para mim, por gentileza. Mateus capítulo 20, verso 26 ao verso... Ok. Não é assim... Bote na... Vê se você tem a versão fácil de ler. Se não tiver, mantém essa mesmo. Tem? Não tem. Ok. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Ok. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso o quê? O vosso servo. Foi o que eu falei. Quando você entra na igreja achando que é um clube social, você vai fazer exigências. Quando você entende que é uma irmandade, você vai fazer contribuições. Você está aqui para servir e não para ser servido. É o que o texto continua dizendo, verso 28. Tal como o Filho do Homem, o nosso modelo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Alguém pode dizer aleluia? Isso aqui é amor, é se doar, é se entregar, é servir. Alguém pode dizer aleluia? Um dia perguntaram a um técnico de futebol americano, que era cristão, se ele amava os atletas da sua equipe. E ele disse, eu amo todos eles. Ele diz, mas você os ama? Como assim? Tem uns aí que são terríveis, têm uma vida completamente diferente da sua, gostam de farra, são envolvidos às vezes com prostituição e tantas coisas. Ele disse, espera aí, você não entendeu o que eu disse? Eu disse que eu os amava. Não disse que eu gostava de todos eles. Aí o cara disse, não é a mesma coisa? Ele disse, não. Tem camaradas do meu grupo que eu nunca convidaria para almoçar na minha casa. Eles têm valores, pensamentos completamente diferentes do meu. Eu não concordo com suas vidas, mas isso não impede de eu amá-los. Eu vou dedicar a minha vida para servir cada um deles. Quando você está entendendo isso? Quando você está entendendo isso? Então há pessoas na vida que você vai gostar. Isso é uma escolha. Mas a Bíblia diz que você deve amar a todos. Quando você entender até aqui, diga aleluia. Ok. Deus já falou com você essa manhã? Ok. Quero só entregar essas duas coisas aqui e vamos orar juntos. Põe aqui de novo 1 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Põe para mim o verso 8, por favor. Verso 8. Deus está falando com você aqui, diga aleluia. Ok. Quanto mais seguirem nesse caminho, está claro isso ou não? Tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente, se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia está falando aqui de crescimento, diga comigo, crescimento. A Bíblia diz forte espiritualmente. O que um pai e uma mãe aqui quer? Quando você olha para o seu filho, principalmente quando ele está pequeno, você quer que ele cresça forte, saudável, sim ou não? Agora escute. Assim como um bebê natural, nós que nascemos de novo, nós temos tudo o que precisamos para crescer. Não precisa inventar nada. Você não precisa inventar nada para o seu filho crescer. Ele foi programado para crescer, ele não vai ficar daquele tamanho. Ele pode ter sido um bebê que nasceu prematuro e coube um dia na palma da sua mão, mas não importa, ele foi programado para não ficar daquele tamanho. Ele geneticamente está pronto para o quê? Crescer. O que ele vai precisar são dos estímulos certos, correto. Basicamente, de forma simples, boas horas de sono, boas noites de sono e uma boa alimentação. Faz sentido ou não para você? É igual a nossa vida cristã. É igual a nossa vida da fé. Nós já estamos programados para crescer. Crescer faz parte da nossa vida cristã. Mas precisamos de quê? Dos estímulos certos. Deixa comigo. Minha vida cristã
não pode permanecer do mesmo tamanho. Então, irmão, se você já tem 1 ano de crente, 2 anos de crente, 5 anos de crente, 10 anos de crente, 15 anos, 20 anos, e você ainda é o mesmo crentinho de antes, alguma coisa está errada. Deus não lhe chamou para o nanismo. Você precisa crescer. Precisa crescer. Precisa crescer. Coisa você entendendo isso ou não? Você precisa passar bem pela curva de crescimento. Você precisa crescer. Você precisa chegar à altura do varão perfeito que é Jesus. Ele é o nosso modelo. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo. Eu vou crescer em Cristo Jesus. Diga comigo, eu vou crescer em Cristo Jesus. Eu só preciso dos estímulos certos. E hoje você está sendo estimulado a crescer. Vai acrescentar a sua fé, escute bem, você vai acrescentar a sua fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Alguém pode dizer aleluia? Agora, como sempre, nós não vamos para casa sem encontrarmos aqui aquele momento em que somos confrontados. Por favor, põe aqui esse último versículo, que são os versículos 9 e 10. Volta lá para 2 Pedro, capítulo 1, versos 9 e 10, por favor. Deus falou com você aqui? Ok. Mas qualquer um que deixar de seguir estes complementos da fé, enxerga só o que está perto e se esquece de que Deus o libertou da sua vida velha de pecado. Próximo versículo. Portanto, queridos irmãos, trabalhem com ardor para provar que vocês estão realmente entre aqueles que Deus chamou e escolheu. Assim, vocês nunca abandonarão a fé. Alguém pode dizer aleluia? Então vamos lá. Irmãos, esses 2 versículos aqui estão conectados ao crescimento. Nós precisamos crescer fortes na fé. E a Bíblia diz, vocês devem seguir esse caminho, porque se vocês não seguirem este caminho, então vocês estão como alguém que se esqueceu de que Deus perdoa os seus pecados. Está esquecido. Então a Bíblia está dizendo aqui que nós precisamos trabalhar para mostrar que fomos chamados e escolhidos por Deus. Você é essa pessoa? Amém. Então escute, nós não fomos salvos pelas nossas obras. Nenhum de nós. Você não é salvo pelas suas obras. Mas suas obras mostram se você é salvo. Vou repetir. Nenhum de nós aqui somos salvos pelas nossas obras. Mas nossas obras mostram se somos salvos. Você precisa manifestar fé, virtude, domínio próprio, perseverança. Está claro isso ou não? Vocês querem continuar ouvindo ou não? Ok. Baseado no que estamos lendo aqui. Aí, usando até o comparativo do cara que disse que estava fazendo aquele mel com açúcar. Se o mel estava sendo feito com açúcar, ele era verdadeiro ou falso? Ok. Qual a melhor forma de eu conhecer uma coisa falsa? É eu sendo muito bom naquilo que é o quê? Verdadeiro. Você sabe que essas grandes marcas de bolsa aí, de luxo, eles têm pessoas especialistas que viajam para conhecer lojas e identificar as bolsas falsas. Porque para ele é fácil identificar a bolsa falsa? Porque ele vive o tempo todo cercado com a bolsa o quê? Verdadeiro. Porque ele vem da marca, ele é um funcionário da marca. Está claro isso ou não? Peso, etiqueta, tudo, ele conhece cada detalhe, zíper, tudo é analisado. Como é que eu sei um crente falso? Porque eu conheço o crente o quê? Aqui está o crente verdadeiro. Acabou mesmo. Aqui é o crente verdadeiro. Como é que nesse texto ele identifica aquele que é o falso? Ele diz por 2 coisas. Ele se esquece que sua vida foi perdoada do pecado e ele abandona a fé. Está claro isso ou não? Ele diz, os verdadeiros são esses aqui. Eles não são salvos pelas obras, mas demonstram pelas obras que são o quê? E os falsos, eles se esquecem que tiveram seus pecados perdoados, ou seja, eles começam
a não lembrar a base da sua fé. A base da sua fé é que todo o seu pecado foi perdoado em Cristo Jesus. Para quê? Para você nunca mais voltar para eles. Alguém pode dizer aleluia? Ele te deu uma nova vida, ele deu a página em branco para você escrever uma nova história. Então, a partir daqui é uma nova vida. Uma vida de quê? De crescimento. Uma vida de quê? Aí alguém que retrocede e abandona a fé é um avanço ou um retrocesso? Então faz todo sentido. A Bíblia é perfeita. Segue um sentido lógico. Alguém que esquece que foi perdoado vai ter a tendência de um dia abandonar o quê? Porque ele vai querer voltar para onde? Para o pecado. Quantos estão entendendo aqui? Esses aqui são os verdadeiros crentes. Esses aqui são os verdadeiros crentes. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Alguém pode dizer aleluia? Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Agora escute. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos passar um tempo com Deus e orando e dizendo: Senhor, acrescente a minha fé. Eu não quero permanecer menino. Eu quero me tornar adulto em Cristo, maduro, porque eu sei que o Senhor está pronto para realizar uma grande obra no meio da igreja e eu quero participar desta obra. Amém? Deus não tem filhos meninos. Quando Deus criou Adão já adulto, porque Deus não quer filhos meninos, Deus quer filhos adultos. Criança não herda, filhos adultos recebem toda a herança e Deus vai dar a herança de Cristo para você usufruir sobre a terra. Alguém pode dizer aleluia? Se você é maduro e adulto, Deus pode lhe confiar coisas que não podia confiar antes. Alguém pode dizer aleluia? Quantos recebem? Quantos recebem essa palavra? Quantos foram abençoados esta manhã? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, podem assentar por um instante, nós já vamos para casa. Quero chamar aqui Nádia, que tem uma aviso importante para a igreja, para compartilhar. Antes de irmos para casa, vamos ouvir então esse convite especial. Amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Como é que estão depois dessa palavra maravilhosa? Essa palavra, uma palavra abençoada, né, que nós tivemos, e no final da palavra, Deus usou a vida do pastor aqui para falar sobre o que? As obras, né? Que nós não somos salvos pelas obras, mas aquele que é salvo, ele tem que fazer algo no reino de Deus. E nós, da equipe de acolhimento aqui da igreja, estamos promovendo uma ação evangelística no dia 4 de outubro. E essa ação a gente está abrindo para toda a igreja, no caso, aqueles que já congregam na igreja, que já estão firmes, que sabem que esse é o seu lugar, e você quer participar dessa ação, nós convidamos a você para participar. Porque a Bíblia fala que a gente precisa ir e pregar o evangelho, né? Enquanto nós vamos, nós pregamos o evangelho. O evangelho significa boas obras, as boas novas. E como o pastor citou até aqui nesse instante, o exemplo do que a gente está vendo acontecendo, né, no mundo, sobre essa questão dessa moça que foi assassinada, sobre diversas outras coisas, nós precisamos nos posicionarmos, né, como igreja, para fazer aquilo que João fez, que quando ele viu Jesus passando, ele disse o quê? Aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós precisamos apresentar Jesus e mostrar para essas pessoas que ele é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro vivo, é o Cordeiro que ressuscitou para tirar o pecado do mundo, e nós somos essas pessoas. Precisamos nos posicionarmos mesmo, gente. Cada vez mais a gente tem visto o mundo descendo ladeira abaixo, como uma carreta desgovernada sem freio. E a Bíblia também diz lá em João que em Jesus estava a vida, e aquela é a vida que é a luz dos homens. E a luz que estava nele iluminou as trevas, e as trevas não prevaleceram. Então, que nós, eu e você, que possamos nos posicionarmos, né, como agentes do Senhor nesta terra, para poder fazer a obra de Deus e tirar esse povo das trevas
e apresentar a luz que é o Senhor. Então, se você tem interesse em participar, desde já eu oro para que, se você não tem, que isso aqueça no seu coração. Você pode me procurar, meu nome é Nádia, procura Thaís, levanta aí, Thaís. Procura Thaís, levanta aí, Fernanda e Nanda, e dá um nome a elas ou a mim, para poder a gente organizar essa ação evangelística, tá? Eu vou contar detalhes a vocês depois sobre a ação, mas desde já vai ocorrer no dia 4 de outubro. Então, guarda essa data, separa essa data, que vai ser a data que a gente vai saquear o inferno e vai trazer muitas almas para o Senhor. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão felizes pelo que Deus está fazendo no meio da igreja? Amém. Creia que sua família vai estar aqui. Toda a sua casa vai servir o Senhor. Toda a sua casa, amém? Glória a Deus. Aguarde só mais um pouquinho, que logo mais... Não, quando eu falei aguarde um pouquinho, não é para você não ir para casa, não. É uma expressão. Logo mais, o Senhor vai liberar sobre a igreja uma estratégia para você ganhar toda a sua família. Está perto. Deus vai liberar uma estratégia para você ganhar toda a sua casa e Deus vai liberar no meio da igreja. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje com a sua vida, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, seu lar, e que você tenha uma semana inteiramente abençoada, uma semana na presença do Senhor, e para a glória do seu nome, amém e amém. Beijo no seu coração, e que a graça esteja com você. A pastora está me lembrando aqui, obrigado meu amor, lembrando que no dia 20 do mês de setembro, nós teremos o seminário de intercessão e batalha espiritual. Pode dizer aleluia, aleluia. Aleluia. Dia 20, para toda a igreja. E no dia 27, nós teremos aqui o encontro dos jovens. Alguém pode dizer aleluia? A juventude vai se encontrar aqui no dia 27. Ambos os eventos são no sábado. Todos os dois. Tanto o evento da intercessão, quanto dos jovens. Então, você que é jovem, procure Mateus no final aí do culto, para você ter mais informações sobre o evento que vai acontecer no dia 27. E dia 20 nós teremos o seminário de intercessão e batalha espiritual para toda a igreja. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Nos vemos quarta, 19h30, e que a graça esteja com você.